Olá, amados irmãos, graça e paz. Quem vos fala é o pastor Daniel Ribeiro. Eu quero compartilhar nesse momento com vocês o texto que se encontra na carta de Tiago, capítulo 2. E iniciaremos com o versículo de número 14, onde o Senhor nos fala da seguinte maneira: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo de número 24, então, Tiago continua e diz assim: Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Queridos, uma pergunta salta aos nossos olhos: somos justificados por fé ou por obras? E uma resposta direta seria: somos salvos sim pela fé. Isso no versículo 24 nos fala sobre isso. Também o apóstolo Paulo afirma isso de diversas maneiras ao longo do seu ministério e nas cartas escritas no Novo Testamento, refutando a noção de que podemos ser salvos por obras pessoais. Paulo fala em Romanos 4:5, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Também Paulo fala no versículo, talvez o versículo mais conhecido com relação a isso, em Efésios 2, versículo 8 e 9. Ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Tito 3:5 ele diz: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a pergunta a ser feita deve ser: por que Tiago diz que uma pessoa deve ser salva por obras e não somente por fé? E que a fé sem obras é morta? A melhor forma de compreender isso é enxergar a fé como a raiz da justificação e as obras como sendo os frutos dessa justificação. A obra é produto final de uma fé verdadeira em Jesus Cristo, como uma árvore saudável que, firmada em suas raízes, consegue então produzir bons frutos. É também como um corpo, sendo que os ossos são a fé que a mantém firme, e as obras são os músculos que sustentam os ossos. O problema tanto de Paulo quanto de Tiago não está na distinção entre fé e obras, pois lhes digo que isso não existe. Para eles o problema está, segundo Paulo, nas obras sem fé, e segundo Tiago, na fé sem obras. Então, fica bem entendido que fé e obras são indissociáveis, de forma que ninguém pode ser salvo por obras. É preciso ter fé. Da mesma forma, nenhum cristão pode viver sua fé sem exercitá-la por meio de obras. Assim somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E uma vez salvos, devemos desenvolver a nossa salvação por meio das boas obras. Então o apóstolo Paulo nos diz: assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Deus nos abençoe e nos ajude a viver desta maneira.